Olá, eu me chamo Rodrigo de Jesus Santos, eu sou aluno do Polo do município de Tororó, Bahia, estudante da licenciatura em História. E neste vídeo, eu irei apresentar para vocês o plano que eu desenvolvi sobre a ditadura civil-militar no Brasil, né? Conforme a habilidade do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, das ciências humanas, né? O código lá 503, da ABNCC. Dentro da introdução do meu plano de aula, vale ressaltar que a gente traz a importância de entender o que foi a ditadura civil-militar, né? E aí nós traríamos que a ditadura civil-militar foi um regime autoritário que durou do ano de 1964 ao ano de 1985. Dentro das características desse regime autoritário, tivemos a censura, perseguições políticas, a repressão e a suspensão de direitos civis, né? Seria pontos que, na minha concepção, é fundamental trazer e trabalhar na sala de aula junto com os meus alunos. A sugestão que eu trago como objetivo é que o objetivo geral desta aula é permitir que os estudantes eles compreendam criticamente o funcionamento da ditadura e suas causas, né? Quais as características, as consequências, precisando relacionar esse processo com a construção da democracia brasileira. Também é importante buscar que eles analisem documentos históricos, identifiquem formas de resistência e reflitam sobre a importância da memória. Dentro do desenvolvimento, eu dividi em tópicos, porque eu acho que seria mais interessante, assim, para a gente ter um aproveitamento melhor em sala de aula. E o primeiro tópico, o qual foi dividido e a gente trabalharia, né, cerca de 2 aulas de 50 minutos cada um, o contexto do golpe de 1964. Como começou? Né? Então, iria provocar uma discussão dentro da sala de aula com os alunos, né? Trazendo o contexto da crise política, econômica e social do início do ano de 1960, influenciado pela Guerra Fria, é claro, e pela polarização ideológica. Nesse cenário, setores civis, militares articulou o golpe que depõe o presidente João Goulart, né, que foi instaurado assim o regime autoritário. O segundo ponto também que a gente trabalharia seria a consolidação do regime AI-5, que dentro dessa perspectiva, dentro dessa temática, nós abordaríamos, iríamos conversar sobre como que funcionou o governo militar, né? Como que ele se fortaleceu através dos atos institucionais, especialmente através do AI-5 de 1968, considerando o ponto máximo do autoritarismo, né? Onde ele permitia fechar o Congresso, caçar direitos civis, censurar a imprensa e a institucionalização e a repressão, né? Então, seria um dos pontos também para a gente trabalhar especificamente. O terceiro ponto que eu trago é a repressão e a censura, porque a censura do golpe militar, do regime militar que nós tivemos no ano de 1964 a 1985, eu acho que foi um dos pontos altos a ser trabalhados, né? Onde nós tivemos a participação de artistas tentando mostrar que eles estavam sendo censurados por indagar e por indagar o Estado, por indagar os políticos, né? Então, eu acho que seria, assim, de suma importância estar trabalhando, né? Que o período foi marcado por tortura. Quem ousasse pensar ou falar diferente dos políticos, da elite daquela época, era torturado, enfim, foram inúmeros desaparecimentos, havia vigilância, perseguição a artistas, a estudantes, jornalistas, representantes da oposição mesmo. Então, é importante ter um tópico específico para que trabalhemos como aconteceu esse processo de repressão e de censura. Outro ponto importante que eu acho que deve ser trazido, indagado, comunicado,
através das falas, através dos questionamentos com os alunos, é a resistência ao regime. Como é que aconteceu essa resistência, né? Houve diversas formas de resistência. E quais formas foram essas, né? Nós tivemos um movimento estudantil, que foi, assim, de suma importância. Tivemos grupos armados, intelectuais, artistas, organizações da sociedade civil. A cultura teve um papel, assim, fundamental. Então, eu acho que é importante a gente dedicar um tópico para entender como aconteceu essa resistência ao regime autoritário. Outro ponto importante, e eu acho que a gente fecharia aqui, dentro da explanação, da provocação das indagações, dos questionamentos em sala, é a abertura da redemocratização, né? A partir do governo de Geisel, inicia-se uma abertura lenta, gradual e segura, né? Em 1979, por exemplo, ocorre a anistia. E nos anos de 1980, o movimento de direita já, marca a mobilização popular, né? Pelo retorno das eleições diretas. O processo culmina muito na Constituição, na nossa última Constituição, que é a Constituição de 1988, um símbolo da retomada da ordem democrática, né? Então, aí vai iniciar o processo da redemocratização no Brasil. Então, para além de entender o processo da ditadura militar que enfrentamos, nós precisamos trazer também como aconteceu esse processo de redemocratização, né? A metodologia seria... a aula foi planejada de acordo com dinâmicas participativas. Iniciaríamos com perguntas disparadas mesmo, para a gente ver qual era a reação, a interação mesmo dos alunos. Em seguida, haveria a explanação dialogada, né, com apoio de slides, imagens, históricos, documentários, vídeos, enfim. Por fim, o grupo produziria através de cartazes, através de uma cartolina, mapas mentais, onde eles iriam expressar o que eles entenderam ali, dentro daquele explanação, daquele diálogo, daquela conversa. O que eles entenderam, né? Então, eles poderiam produzir cartazes mesmo, mapas mentais. Seria um dos métodos que nós usaríamos dentro da sala de aula, né? O recurso didático serão utilizados slide, quadro brancos, textos, documentos impressos, cartolinas, canetas, além de livros, bases das disciplinas e materiais audiovisuais para exemplificar a censura e a propaganda oficial. O outro ponto seria a avaliação, né? A avaliação da aula considera a participação contínua dos estudantes, né? Seria processual a avaliação, análise das fontes, dos cartazes, a capacidade de relacionar a ditadura com a democracia, os direitos humanos, enfim, nós iríamos analisar isso através de mapas mesmo, através da avaliação feita a partir de vídeos do plano mesmo escrito, né? Que eles iriam, na verdade, desenvolver durante o percurso, né? E para encerrar, nós finalizaríamos, né, revisando novamente o contexto, né, estudado, que é a ditadura civil-militar, e trazer a questão da essência, da importância, da valorização da democracia, de reconhecer a importância dos direitos humanos, de reconhecer a construção do Brasil contemporâneo, de reconhecer a importância de nós, cidadãos, enquanto seres participantes, ativos da sociedade. Então, nós finalizaríamos, né, esse processo, quase uma sequência didática aí, trazendo a lembrança da importância de se entender esse contexto para que não caiamos em um golpe novamente, para que não permitamos cair em um golpe novamente. Eu espero que eu tenha conseguido expressar claramente o objetivo e meu plano de aula dentro da temática
da ditadura militar. E é isso.